E aí pessoal, estamos de volta no canal. Dei uma melhoradinha aqui na iluminação. Ainda tem muita coisa para melhorar, mas feito é melhor do que perfeito, né? No vídeo de hoje eu queria trazer para vocês o tanto que o inglês pode mudar a vida de quem aprende e que não é tão difícil quanto parece. Desde cedo, desde criança, eu assisto as coisas legendado. E depois da minha adolescência, vendo muitas séries, na época baixando torrent, a série saía em um dia e a legenda demorava um dia. E eu via todo tipo de série que fazia sucesso na época. Eu via Dois Homens e Meio, The Big Bang, Arrow, Flash, toda essa leva de série de 2010 pra cá. Eu vi a maioria, mas foi em um desses dias que eu queria muito saber o que acontecia no episódio e não tinha saído a legenda que eu decidi ver mesmo assim e percebi que eu entendi 90% do que foi falado ali. Como eu já tinha o contexto de várias e várias temporadas, essas séries são bastante repetitivas, eu percebi que eu entendi tudo. E aí eu pensei, eu acho que tem facilidade para idioma e cada vez mais eu fui consumindo conteúdo em inglês. Hoje em dia, todo tipo de conteúdo que me interessa, a maioria é em inglês, é sobre vlog, eu assisto o Ali Abdaal, sobre jiu-jitsu, eu assisto o Flow Grappling e eu percebi muito essa diferença de inglês entre as séries, né? A facilidade de entender um Friends, para quem tá começando, vai ser 1000 vezes maior do que para entender um Game of Thrones, ou The Big Bang Theory, que fala muito rápido, um House, que tem muito termo médico, um Succession, que é muita gíria do mundo corporativo. Cada contexto diferente requer um nível de habilidade ou de exposição para entender, né? Na minha vida pessoal, me ajuda bastante. Como eu gosto muito de ver filme, série e sou muito fã de alguns atores, existem muitos canais no YouTube, da Variety, do Hollywood Reporter, que juntam essa galera e fazem 1 hora de entrevista e postam lá. Na minha vida profissional também o inglês já me ajudou bastante. Já teve 2 clientes na empresa que eu trabalho que precisava falar inglês e eu, como desenvolvedor, tive contato direto com o cliente e pude fazer essa comunicação para explicar o que estava acontecendo ali. Quando eu fui morar na Argentina, eu só tinha o inglês um pouco inferior do que eu tenho hoje, mas foi o que me salvou muito no começo lá, tanto para conhecer um pessoal quanto para saber direção. Não sabia espanhol, então quando eu cheguei lá eu só tinha o inglês para me ajudar. Mas o meu ponto é que não é tão difícil assim. Se eu aprendi meio que sem querer, e tanta gente aprende na marra, ou porque estuda, ou porque muda para um país que fala inglês e chega lá e aprende, querendo ou não, é uma das línguas mais simples do mundo, né? Um dos motivos para ser a língua mais falada, fora a história e o poder econômico dos Estados Unidos, é uma língua simples de falar e entender. Não tem tantas palavras assim e vai te deixar na frente de todo mundo. Todos esses canais que bombam hoje falando sobre produtividade bebem das fontes ali do Lex Fridman, do Andrew Huberman, todos esses podcasts mais famosos de conversa mais séria, até a thumbnail dos canais, tanto estilo quanto fonte, é uma cópia mesmo. Não que seja errado, mas é uma democratização da informação. Eu não sei quanto tempo vai demorar para ficar cada vez mais democrático. Tem muita tecnologia evoluindo nesse ramo. Hoje em dia já tem formas de fazer reuniões com traduções simultâneas, com um delay muito baixo entre o que eu estou falando em português aqui para a pessoa ao vivo na reunião escutar em inglês de lá. Hi, Camilla. Let me turn on speech translation. It's nice to finally talk to you. Es bueno hablarte finalmente. No puedo esperar a alquilar tu casa. Então, quanto mais a tecnologia evolui nesse ramo, mais fácil vai ficar a informação. Enquanto isso, todo mundo que sabe inglês está na frente. Eu recomendo fortemente. Eu não teria meu emprego se eu não soubesse inglês, eu não teria esse canal. Essa iluminação que ainda está medíocre, mas está melhorando. Eu só aprendi a melhorar porque eu vi um canal em inglês. Muito da didática que eu uso na hora de dar aula para as meninas no jiu-jitsu. Eu copio de canais que eu assisto em inglês e não é síndrome
do vira-lata aqui não, tá, pessoal? Tem muita gente famosa no Brasil que cria conteúdo que tá bebendo dessa fonte. Geralmente as trends começam fora do Brasil. Quando todo mundo muda para um estilo de thumbnail, é porque alguém lá fora começou a usar e funcionou. Todos esses vídeos de minha rotina como programador é porque começou lá fora e vem para cá. Então não importa a área, sempre vale a pena saber inglês. E hoje tá cada vez mais fácil de aprender. Você não precisa pagar R$5.000 num curso, você não precisa entrar numa escola cara, você só precisa acompanhar vários canais, começar, botar tudo que você tem em inglês, criar um cronograma de estudos e correr atrás. A diferença entre dois profissionais igualmente capacitados, mas que um sabe inglês e outro não sabe, é muito grande. Tá aqui, ó, no G1 2022 a matéria. Brasileiros fluentes em inglês conseguem ganhar mais do que o dobro no início da carreira. Com diploma de curso superior recebe 65% a mais se tiver fluência na língua e se for diretor 90% a mais. A gente sempre escuta uma hora ou outra, né, para aprender inglês e estudar inglês, que é muito importante. E é mesmo, a gente não pode ignorar isso. Eu falo para todos os meus amigos que falam: João, eu quero aprender inglês, eu não sei ainda como é que eu faço. Eu falo: estuda. Eu faço Duolingo até hoje. Tem muita coisa de graça na internet, gente. Corre atrás, não é tão difícil. Você bota 1 hora por dia, meia hora por dia, 20 minutos por dia. Você faz isso por 2 anos, você vai conseguir falar. Você vai entrar nesses sites de conversação, você vai conseguir entender. Não é difícil, todo mundo dá conta, gente. Não tem coisa mais chata do que você ir atrás de algum material para ler e não ter em português e você pensar: pô, acabou, não dou conta, bati na barreira, não vou poder saber disso aqui porque tá em inglês. Pô, estude inglês. Não precisa gastar rios de dinheiro, não precisa ser 4 horas por dia, mas reserve um tempo na semana, no seu dia, nem que seja 20 minutos por dia para estudar inglês. Não existe ninguém que se arrependeu de saber inglês. Deixa o like, se inscreve, me ajuda a ter 500 inscritos para ativar a monetização do canal. Valeu!